Aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, e os irmãos vão acompanhar assentados reverentemente a leitura que se fará dos versos 13 a 20. Assim nos diz a palavra do Senhor. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente, por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Hoje é a terceira mensagem da série sobre a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Já estamos estudando há 2 semanas, hoje é a terceira semana. Na noite de hoje, irmãos, o tema da mensagem é uma igreja amada. Uma igreja amada. E o texto, irmãos, que nós estamos lendo, nos fala exatamente isso, que Paulo está se dirigindo a uma igreja que lhe era muito cara, uma igreja que era muito querida. Quando vem essa expressão à nossa mente, uma igreja amada ou um lugar amado, a gente pode estabelecer que nós damos esse nome, uma igreja amada, porque nós elencamos alguns fatores que vão fazer parte ou vão elencar as características de uma igreja amada. Então nós poderíamos citar: uma igreja amada é onde eu tenho muitos amigos, uma igreja amada é onde eu me identifico com a música, uma igreja amada é onde eu me identifico com a forma da liturgia, uma igreja amada é onde eu tenho a minha família, uma igreja amada é onde eu criei raízes, uma igreja amada é onde eu tenho um grande apego emocional, porque traz comigo sentimentos antigos, meu avô me trazia, minha avó me trazia, eu gosto de estar ali porque as emoções fluem na minha vida. São muitas coisas pelas quais, irmãos, nós poderíamos elencar e definir uma igreja como sendo uma igreja amada. O apóstolo Paulo, nesse texto, irmãos, o contexto desse texto é que ele continua falando para a igreja como ele ama aquele grupo. Então, estamos aprendendo já há 2 semanas que Paulo tem uma identidade muito grande, uma identificação muito grande com a igreja de Tessalônica, e desde o início ele abre a carta dizendo: eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Novamente nós estamos diante de um texto aqui no verso 3 em que ele repete essa expressão. O verso 3 ele diz: outra razão que nós temos de orar, de agradecer, é porque vocês estão recebendo a palavra de Deus e receberam mesmo. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos ver o que na ótica do apóstolo Paulo caracteriza uma igreja amada. Ele levanta aqui algumas características e nós queremos aprender com o apóstolo Paulo as características de uma igreja amada. A primeira característica que ele elenca aqui nesse texto, irmãos, é que uma igreja amada é uma igreja que aprendeu a receber bem a palavra de Deus.
Uma igreja amada é uma igreja que aprendeu a receber bem a palavra de Deus. Volte o seu olhar para o verso de número 13. O verso 13, ele diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual está operando eficazmente dentro de vocês, todos aqueles que creem. Quando ele está olhando para a igreja de Tessalônica, irmãos, ele não está vendo o tamanho da igreja. Olha, eu amo vocês, vocês são a igreja amada porque vocês são numerosos. Vocês não são amados porque vocês são grandes, porque vocês são poderosos economicamente. Ele não vai dizer nada disso, o olhar dele é diferente. A vara de medir que Paulo está estabelecendo é diferente. Ele está dizendo: vocês souberam aprender e acolher, receber, interiorizar a palavra de Deus como de fato ela é. Ela não é uma palavra de coaching. Ela não é uma palavra que vai massagear o ego. Ela não é uma palavra que vai fazer bem, mas ela é uma palavra de Deus. Ela não é um monte de conselhos humanos, mas é Deus falando a vocês. E vocês fizeram isso de coração aberto. Vocês fizeram isso sem qualquer forma de obstáculo, reconhecendo que é algo maravilhoso, algo superior, que a palavra de Deus é diferente de todas as filosofias que ali eram pregadas e ensinadas pelas ruas de Tessalônica. E eles estão dizendo: vocês souberam diferenciar o que de fato é a palavra de Deus como algo sublime, algo que não é produzido por homens, que não é fabricado por noites e noites de experiências, mas algo que sai do Espírito Santo de Deus e toma conta de um homem. É algo que opera de forma diferente. Ele vai dizer lá no final do verso 13 que ela opera de forma eficaz. Mas observe bem a parte final do texto. A palavra de Deus, irmãos, ela vai trazer transformação para aqueles que creem, não para aqueles que tomam conhecimento. Percebeu? Então Paulo está dizendo: eu amo vocês por isso. Vocês são uma igreja amada por isso, porque vocês ouviram e creram. Vocês estão guardando essa palavra. Vocês entenderam que tudo aquilo que lhes foi transmitido não se tratam de mais histórias, de mais conhecimento, de mais um relato, não são apenas narrativas vazias de situações isoladas e sem nexo. Não, vocês vão perceber que vocês vão encontrar Jesus prometido em Gênesis e Jesus reinando em Apocalipse. Vocês vão perceber que essa história, ela é uma só, que vai se revelando no decorrer dos tempos. Vocês aprenderam a receber bem a palavra de Deus. Vocês a acolheram como de fato ela é, uma palavra do próprio Deus falando. Esse nível de aceitação de vocês me faz ver vocês como uma igreja amada. Vocês aprenderam que a palavra de Deus transforma. Ela transforma ideias, pessoas e circunstâncias. Essa é a palavra de Deus. Uma igreja amada é uma igreja que aprendeu a receber bem a palavra de Deus. Ele elenca ainda uma segunda característica do que para ele é uma igreja amada. Não apenas uma igreja que recebe bem a palavra de Deus, mas em segundo lugar, é uma igreja que tem excelentes referências. Uma igreja que tem excelentes referências. Volte o seu olhar para a leitura do verso 14. O verso 14 diz: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus. As igrejas cujas referências eram uma só: Jesus, não o pastor, não o líder,
mas o supremo pastor. Então observe bem, e Paulo está dizendo, olha, eu sou grato a Deus porque vocês receberam, e receberam a palavra de Deus com tanta seriedade, com tanto amor, com tanta fome, que vocês passaram a imitar as boas referências das igrejas. Igrejas que lá sofreram e vocês também sofrem. A grande questão que Paulo está estabelecendo aqui é o seguinte, essa igreja, irmãos, era uma igreja nova. Paulo havia estado em Tessalônica por um brevíssimo período, 3 semanas. Ele teve que sair de lá. Então, em 3 semanas, diariamente, ele foi pregando a palavra e o povo foi crendo, porque recebeu a palavra e a palavra opera eficazmente em todos aqueles que creem. Então, aquele povo foi se multiplicando, aquele povo foi crescendo, aquele povo foi amando a palavra e aquela igreja nova, já estava no mesmo padrão de fé das igrejas mais experimentadas, a igreja mãe de Jerusalém. E Paulo está dizendo, olha, eu vejo isso, eu vejo a maturidade de vocês, eu vejo o envolvimento de vocês, e é isso que a Bíblia faz numa vida, ela transforma completamente. Vocês agora estão buscando boas referências, vocês agora estão imitando a boas igrejas, e isso é muito importante. Eles entenderam, irmãos, que a vida com Cristo não é a ausência de desafios. O verso ainda nos diz que eles aprenderam a padecer. Eles entenderam que seguir a Cristo não é viver uma vida ausente de problemas. E quem traz essa maturidade? As Escrituras. Porque quem é o pastor? É o supremo pastor, o que sofreu. Então eles veem em Cristo o exemplo maior, por isso que o apóstolo Paulo diz, vocês estão imitando as igrejas, em Cristo. O servo sofredor, vocês entenderam o Evangelho. Eu amo vocês, porque vocês estão mostrando maturidade. Vocês firmaram realmente a vida de vocês nessa palavra. Há uma grande transformação, eu vejo isso. Eu conheço outras igrejas, eu conheço outros lugares, talvez vocês não, talvez vocês estejam apenas até aí, nunca talvez saíram daí, vocês não têm referências, mas eu digo, vocês estão indo muito bem, vocês estão caminhando muito bem, porque vocês estão pegando bons padrões para imitar. Queridos, vivemos tempos difíceis, onde o que se há de modelos de igrejas, e nós temos falado isso ao longo de algumas semanas aqui, são os mais diversos. E para muitos, esses modelos ou esses exemplos são, ótimo, queremos ser como tal igreja. Queremos ser como aquela igreja. De repente a gente viu na internet, ou a gente foi convidado e acabou indo a um lugar onde tem coisas que na nossa igreja não tem. E aí a gente gostou daquela novidade. Aí a gente passa a caracterizar uma igreja boa porque tem ou oferece o que a minha não tem. O padrão passa a ser esse. O padrão não é fidelidade nas Escrituras. Perceberam? E Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus porque vocês mantêm um padrão de igreja séria. É isso que Paulo está dizendo. Queridos, estava conversando com a Nira esses dias, eu acho que ontem. Há muitos anos eu não assisto televisão, mas há muitos anos mesmo. Mas assisto o YouTube quase que diariamente. E apareceu para mim no YouTube, sem eu ter buscado nem nada, vários modelos eclesiásticos, vários modelos de igreja que naufragaram. E aquilo me chamou a atenção. Aí eu até falei, Nira, olha isso aqui, olha, nunca busquei isso, nem procurei isso, mas olha aqui. Eu quero trazer isso para os irmãos, até porque é motivo da mensagem. Paulo está falando que eu amo vocês porque vocês estão com um padrão bom, imitando igrejas boas e saudáveis, igrejas que amam a palavra de Deus. Depois, irmãos, os irmãos poderão pesquisar com mais detalhes os modelos de igreja que eu vou citar aqui, até porque elas faliram mesmo. Eu quero citar aqui a igreja Willow Creek, a igreja norte-americana. Willow Creek. Depois pesquisem. Uma igreja, irmãos, que quando surgiu,
há 25 anos, ela foi tomada como um modelo, um padrão, um paradigma de igreja real e verdadeira, um padrão. Irmãos, em poucos meses, aquela igreja já tinha mais de 100 mil membros, movimentando milhões e milhões de dólares por mês. Pessoas de outras igrejas largaram suas comunidades tradicionais, pentecostais e renovadas, porque viram ali o Eldorado evangélico. Muitos pastores, muitos ministérios, muitas pessoas que queriam começar uma igreja iam até Willow Creek para aprender como fazer uma igreja, como fazer as abordagens teológicas, fazer treinamentos pastorais. E muita gente, mas muita gente no mundo foi para lá para aprender o modelo de igreja Willow Creek. Não durou 30 anos, mas é um padrão, é esse padrão. E Paulo está dizendo, eu amo vocês, porque o padrão de vocês são igrejas fundamentadas na palavra, não em novidades. Além da Willow Creek, eu quero citar aqui, essa é bem famosa, certamente, Hillsong Church. Hillsong, certamente os irmãos já devem ter ouvido muitas músicas dessa igreja que é australiana, da Hillsong. A Hillsong, igual a Willow Creek, que eu acabei de citar, irmãos, a mesma coisa. Pessoas saíram, e eu conheci várias famílias de igrejas tradicionais, batistas, presbiterianas e até mesmo de pentecostais tradicionais, que foram para a Austrália aprender esse novo modelo. E bombou. Fizeram uma editora pessoal, uma gravadora musical, lançaram. Irmãos, foi uma febre, não apenas na Austrália, mundial. Ela se espalhou pelos 5 continentes. Inclusive aqui no Brasil teve uma. Fechou. Era um modelo, era um padrão. E uma terceira que eu quero citar, e não apenas que haja essas 3, mas apenas 3 muito famosas, Saddleback. Essa igreja Saddleback, norte-americana, irmãos, ela partiu de uma visão que um pastor muito famoso, certamente os irmãos, quando eu citar o seu nome, os irmãos vão se recordar dele, Rick Warren. Rick Warren, ele é autor de um best-seller, Uma Igreja com Propósitos. Um best-seller. Eu também o comprei porque queria entender o que estava se passando lá nos Estados Unidos. É um livro já mais antigo, uns 20 anos, 25 anos, por aí. E eu fui lendo, li e consumi aquele livro assim muito rapidamente para entender o que estava acontecendo. Parece que reinventaram a roda, né? Parece que reaqueceram o fogo e eu estava dizendo, puxa, eu estou para trás, espera aí que eu quero entender o que se passa. E quando eu fui ler, você não vê Deus ali. Você não vê Jesus ali, você vê um método que funciona, um pragmatismo exemplar, mas você não vê Jesus. Você não vê a palavra de Deus, você vê ideias que funcionam. Da mesma forma como a Willow Creek e a Hillsong Church, a Saddleback Church também já não existe mais. E aí a gente fica pensando, qual é o modelo de igreja? O que Paulo está dizendo é, eu dou graças a Deus porque vocês estão escolhendo quem segue a palavra. O fundamento, queridos, é a palavra de Deus. Assim como essas 3 que eu citei, existem tantas outras que já sumiram do mapa e os irmãos podem pesquisar isso. Isso é público, de domínio público, irmãos. Vários modelos que bombaram, enriqueceram, fizeram mega templos. Basta procurar no YouTube ou qualquer outro site de busca por aí, megas igrejas. Aí os irmãos vão ver lá centenas. Por que faliram? Não tinham milhares de membros? Não movimentavam milhões de dólares? Não eram prósperas? Não se tornaram modelo? Mas faliram, irmãos,
deixando um rastro de destruição por onde passaram. Sabe por quê? Porque levou milhares de pessoas a se desiludirem com a igreja. Porque o padrão nunca foi Cristo. Porque a palavra nunca foi alicerce. Sempre foram as novidades. E as novidades vêm e vão com o vento. Os irmãos já perceberam que quando há um grande vento, o vento leva tudo o que ele pode? Vamos imaginar que teve agora no estado do Paraná, os irmãos acompanharam uma cidade que foi ali quase que devastada inteira. Os irmãos perceberam que levou carro para longe, casas, telhados, vidas foram ceifadas. Para onde ele leva, quando o vento para, ele deixa, ele abandona. É assim que faz. Emanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo de ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não apenas uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em quem exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Eu quero estar com vocês. Eu quero estar com vocês porque vocês estão dando padrão de vida com Deus. Vocês estão abraçando a palavra de Deus. Eu quero estar com gente que ama as Escrituras. Eu quero ir, eu quero estar com vocês. Irmãos, uma igreja amada é uma igreja que, baseada nas Escrituras, ela prega essa palavra, e quem quer de fato amar a Deus vai buscar exatamente isso, o que essa igreja está fornecendo. A grande questão, irmãos, que nós perguntamos é o que se tem buscado dentro de uma igreja? O que a igreja tem oferecido? Enquanto Jesus está dizendo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, a igreja tem sido exatamente o contrário, a igreja tem sido doce. Só junta formiga, não alimenta, não fortalece, mas é doce. A pregação é doce, aquela água com açúcar, que só acalma, que deixa o povo... Parece que está todo mundo saindo numa outra dimensão, mas não produz arrependimento, não produz conhecimento das Escrituras, não torna novas criaturas. São pessoas que vão à igreja para se sentirem bem. Ora, bolas, eu indico o psicanalista. Eu indico um bom filme de comédia. Eu indico um bom filme. Um parque, uma tarde com os filhos, um café com os amigos, isso faz sentir bem. Igreja não é para nós nos sentirmos bem, queridos. Nunca foi. Igreja é para nós vermos o nosso pecado, nos arrependermos e conhecermos a Deus, porque Ele é quem nos livra desse mundo maldito. Agora a igreja está sendo igual ao mundo, imitando o mundo. E Paulo diz, eu quero estar com vocês. E olha que eu tentei mais de uma vez, mas não deu certo. O inimigo impediu, mas eu quero que vocês saibam que eu quero estar com vocês, porque eu quero estar com quem quer conhecer as Escrituras. Eu quero sentar e ouvir a palavra de Deus. Eu quero ouvir o pregador e ver a Bíblia. Eu quero ouvir o pregador cara crachá. Cara crachá, eu quero ser igual à igreja de Bereia. Eu quero ver se de fato o que está sendo pregado condiz com aquilo que a palavra de Deus está exortando. Ah, como eu quero estar com vocês. Mas não é assim que acontece em muitos casos. Pessoas buscam por aquilo que eles mesmos querem. Então eles querem dinheiro, então eles vão para um lugar onde é prometido dinheiro. De 10 que Deus dá 100. Ele fala, opa, eu não vejo isso no mercado. É lá para lá que eu vou. Eu quero estar ali, porque essa é a mercadoria que está sendo oferecida. Não é Deus, não é cruz. São várias coisas, mas que não me levam a ver o meu pecado e ver o Senhor como o meu único Salvador. O único Salvador, não um Salvador, o único. Ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos.
Eu sou a verdade. Eu não sou uma das opções que há no mercado. Não, Jesus não é uma das opções. Sou a vida. A igreja precisa entender o que Cristo é, o que a igreja de fato é. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, uma igreja amada. Receber a palavra de Deus como de fato ela é, vai fortalecer a igreja nos momentos de maiores tribulações e perseguições. A palavra de Deus possui um poder transformador e eficaz que indica uma obra do Espírito Santo, uma transformação que está ali sendo operada. A igreja se fortaleceu e se uniu em meio às dificuldades entre os irmãos judeus. E Paulo fala, eu estou vendo vocês resistindo aí. Que bom, é isso mesmo. A igreja de Cristo é essa que se fortalece. A igreja se valeu da palavra de Deus, aprendeu a recorrer a ela como um porto seguro, como rocha de salvação e como farol nas noites tempestuosas. É a palavra de Deus que nos ensina quem Ele é, quem nós somos. É a palavra de Deus que nos fortalece a fé e nos ensina o caminho da eternidade. A palavra de Deus é luz que ilumina nossos passos, que aponta o caminho que devemos seguir. É a nossa bússola que nos conduz na direção correta a ser seguida, que nos conduz à comunhão e à paz com Deus. Quando o mesmo autor dessa carta escreve ao seu companheiro, o jovem pastor Timóteo, a segunda carta que ele escreve, no capítulo 3:16, ele fala a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para a gente aprender, para correção. Nós vamos nos corrigir nela, não nos homens, não no mundo. Ela transforma. Timóteo, não te afaste desse livro, Timóteo. Pastores têm se afastado, líderes têm se afastado, igrejas têm se afastado, e a palavra é não se afaste, não se aparte. Salmo 119, verso 105, certamente um dos textos mais conhecidos de todos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. A palavra de Deus ilumina. E o último texto, Mateus 16:18, quando ele diz, Pedro, eu mesmo edificarei a minha igreja. E olha, eu quero te falar uma coisa muito clara, não se esqueça disso. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque a edificação sou eu, é minha. A palavra é minha, não é dos homens, não é dos pastores, é do Supremo Pastor. Uma igreja amada, uma igreja que abraçou as Escrituras e falou, eu encontrei o tesouro, esse tesouro é meu, é a joia mais preciosa, não a troco. É uma igreja, irmãos, que está ali fundamentada nas Escrituras, é uma igreja amada. É uma igreja que está seguindo não ventos de doutrina. É uma igreja que não está seguindo igrejas modinhas, que daqui a pouco vão perecer como tantas outras pereceram. Mesmo humilde, simples, a igreja fiel, ela permanece, irmãos. Porque não é palavra de homens, é palavra de Deus. E uma igreja amada é uma igreja onde as pessoas querem estar junto. Uma igreja que agrega, porque tem alimento. O faminto sabe que ali tem pão. O sedento sabe que ali tem água. O desabrigado sabe que ali em Cristo vai ter abrigo. O pecador sabe que ali haverá perdão. Aquele que necessita de transformação sabe que ali será pregada a palavra única que pode transformar vidas. Uma igreja amada. Irmãos, que lutemos por isso. Que queiramos sobre todas as coisas, irmãos, sermos achados fiéis.
Eu já citei isso domingo passado e quero citá-lo novamente hoje. Quando Paulo escreve a carta, segunda carta aos Coríntios, ele diz isso: o que se requer dos despenseiros é que eles sejam encontrados fiéis, não famosos, não grandes, não ricos, não poderosos, não influencers, mas fiel. Sejamos, pois, essa igreja amada. Em nome de Jesus. Amém.